Só falta duas. Galerinha, estudo dos gases, fazer uma revisão bem legal, é o final do volume 3 ainda. Essa aula ainda eu quero fazer exercícios sobre, então, estudo dos gases. E na próxima aula eu vou adentrar na termodinâmica, que aí é o volume 4. O que a gente já viu sobre o estudo dos gases? A gente primeiro começou a ver que para poder estudar um gás, eu tenho que saber diferenciar gás ideal, gás real e gás perfeito. Primeira coisa de tudo, gás ideal, como o próprio nome fala, ele é uma ideia que os cientistas criaram para tentar explicar o que eles observam nos laboratórios, o que eles observaram na vida. Gás real é um gás que existe, feito por moléculas reais, pode ser o oxigênio, o nitrogênio, qualquer um. E gás perfeito é o gás real que se comporta que nem o gás ideal. Para que isso ocorra, temperatura alta, pressão baixa, fugindo do estado líquido, certo? Essa é a ideia. Os gases, para poder serem estudados, a gente tem que medir três coisas do gás, que são as variáveis. Quais são as variáveis do gás? Isso. Pressão, mede do jeito que tu quiser. Volume, fica à vontade. Agora, temperatura? Obrigado. Até um tempo atrás eu tinha um aluno que chamava Kelvin. Imagina como ele sofria nessa parte. Então, sempre a escala absoluta. Outra coisa fundamental, lembrar das propriedades. Isso, o cara pode se expandir indefinidamente, expansibilidade, e ele pode ser comprimido também, compressibilidade. Às vezes, só esses conceitos básicos respondem a algumas questões teóricas sobre gases. Só que aí, os cientistas queriam entender matematicamente a relação entre essas três grandezas, P, V e T. Tiveram que ir para o laboratório. Primeiro de todos foi o Seu Charles. Seu Charles, ele queria saber qual era a relação entre a pressão e o volume. E para isso ele a pressão e a temperatura. E por isso ele mantinha o volume constante. Temperatura em Kelvin. Quando a temperatura é zero, a molécula, teoricamente, para de se deslocar. Então ela não se choca contra a parede do recipiente. Então ela não gera pressão. Por isso, quando a temperatura é zero, a pressão é zero. Beleza? E à medida que a temperatura aumenta, a pressão aumenta proporcionalmente. Se numa determinada temperatura de 100, a pressão era 10 a 200, vai ser 20 e assim por diante. Por isso que é uma reta. Esse é o gráfico de que transformação, gente? Isocórica é o nome feio dela. Isovolumétrica é o nome óbvio dela. Por isso que isocórica é o que mais aparece no vestibular. Cuidado, gente. Tem dois gráficos idiotas para transformação isocórica que podem aparecer para te confundir. Se o cara faz o gráfico do volume em relação a qualquer outra coisa, ou de qualquer outra coisa em relação ao volume, já que o volume é constante, ficam gráficos absolutamente bobos. Beleza? Então tu concorda que isso representa uma transformação isovolumétrica? E isso aqui também representa uma transformação isovolumétrica. Às vezes a gente acaba nem citando esses gráficos de tão tolos que eles são. Aí cai ele, o cara nunca viu, fica assustado, é óbvio, tá? Mas o gráfico mais importante é esse. Como na transformação isocórica, isovolumétrica, a pressão é diretamente a temperatura absoluta, eu posso escrever que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Não é mais zero, professor? Não, amigo, não viaja. Não viaja. Tá? Pode usar X, PX, TX, PY, TY, o que tu quiser. Depois, o Charles se juntou com o Gay-Lussac, continuaram mais alguns anos no laboratório, estudando agora uma situação na qual a pressão é constante. Como é que se cria um dispositivo no qual a pressão é constante? Isso, um cilindro, e em cima do êmbolo tu bota o pezinho que tu quiser para deixar a pressão que tu bem entender lá dentro, certo? Esse tipo de sistema permite que a pressão seja constante. Aí eu meço a temperatura
e olhando para o êmbolo eu consigo determinar o volume. O que eles perceberam ao estudar a transformação isobárica, barômetro medidor de pressão, e isobárica, pressão constante. Qual é o gráfico mais importante da pressão da transformação isobárica? Volume por temperatura, porque se eu for fazer o gráfico da pressão versus alguma coisa, ou de alguma coisa versus pressão, fica gráfico idiota. Inútil. Concordas comigo? Mas é importante preparar para de repente olhar para um gráfico desse. Dobrou a temperatura, dobrou o volume, triplicou, por isso que o gráfico é uma retinha. Quando a temperatura é 0 Kelvin, virtualmente o volume cai para quanto? Para 0, né? Como a gente não chega nessa temperatura, a gente acaba, né? A gente chega a 0,0000 alguma coisa e o volume fica realmente reduzido a um espaço extremamente minúsculo. Bom, segundo a lei de Charles, ou lei de Charles e Gay-Lussac, o volume ocupado por um gás com pressão constante, diretamente proporcional, temperatura em Kelvin, absoluta. Cuidado, porque senão não poderia passar o gráfico pela origem, né? Se fosse em Celsius, ó, seria por ali, né? Passando, né? Aliás, desculpa. É verdade, quando é em Celsius, o 0 Celsius não é 0 Kelvin, né? Então o volume não dá 0. Só daria 0 aonde se fosse em Celsius? Menos 273 graus Celsius, beleza? Só por curiosidade, né? Se ele fosse fazer o gráfico, então, na temperatura não absoluta, na escala não absoluta, ele não cruzaria a origem do sistema. Matematicamente, como é que fica a segunda lei de Charles, ou a lei de Charles e Gay-Lussac? Colando da outra, V1 sobre T1, V2 sobre T2. Depois, Boyle e Mariotte começaram a estudar a terceira possibilidade. Qual seria a terceira possibilidade? Temperatura constante. E aí sim o gráfico ficou bem diferente quando fizeram o gráfico da pressão versus volume. Eles perceberam que formava uma hipérbole equilátera, mostrando que quando a temperatura é constante, a pressão inversamente proporcional ao volume. E matematicamente P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Os gráficos idiotas para a transformação isotérmica são aqueles que envolvem temperatura. Afinal, como ela é constante, o gráfico fica uma reta boba e fácil de ser interpretado. Legal. Isso é revisão, aliás, lei de Boyle e Mariotte, né? Lei de Boyle e Mariotte. A pressão que um gás exerce em um recipiente quando a temperatura é constante é diretamente proporcional ao volume, inversamente, proporcional ao volume do recipiente, me perdoe. Então aí está a revisão das transformações gasosas. A primeira, isocórica ou isovolumétrica. A segunda, isobárica, aquela ali de cima. E finalmente a isotérmica. Beleza, mas o mais importante é saber a união dessas três encrencas aí, né? Vamos a ela.